Senhor presidente, quando a gente olha os jornais hoje, televisão, parece que tem um assunto que domina tudo, que é esse avião que desapareceu na Malásia. Aliás, não na Malásia, esse avião da Malásia que desapareceu no mar. O que me chamou a atenção e que interessa ao Brasil é que começam a aparecer imagens dele. Mas presta atenção, senador Rubem. Primeiro, de um satélite chinês. Agora, de um satélite francês. Depois vai ser de um satélite indiano. Depois de um iraniano. Depois de um paquistanês. Depois de um coreano. Não vai haver um satélite brasileiro. Não vai haver um satélite brasileiro porque nós temos desperdiçado nossos recursos na área de ciência e tecnologia, não investindo o suficiente e não investindo corretamente. E não vamos ter futuro, porque a ciência e tecnologia não é só para encontrar restos de um avião, como outros países estão mostrando que conseguem. Ciência e tecnologia é a base de qualquer economia que queira estar sintonizada com o futuro. Nós não temos futuro se continuamos produzindo bens primários e importando bens de alta tecnologia. E é o que acontece no Brasil. Nós somos um país que fabrica, não somos um país que cria. Nós nos contentamos com aquela coisinha ali embaixo de cada produto chamado Made in Brazil. Nós não temos capacidade para botar Create in Brazil. Veja o caso dos automóveis. Não tem um criado no Brasil. Todos têm nomes estrangeiros. Quando você compra um carro coreano, o nome é coreano. Chinês é chinês. Japonês é japonês. Americano é americano. Alemão é alemão. Mas os carros fabricados no Brasil, os nomes são coreano, chinês, francês, japonês, americano. Porque nós não criamos. Nós temos, talvez, quase o maior número de telefones celulares do mundo. Nenhum criado no Brasil. Pode ser até que tenha algum montado no Brasil. Mas criado não temos. Não inventamos. Somos um país que não está inventando. E se não está inventando, não está crescendo corretamente. Daqui para frente, senador Rubem, não basta crescer o PIB. É preciso melhorar a qualidade do PIB. E a qualidade vem, sobretudo, de duas coisas. A sustentabilidade do produto interno bruto e a qualidade de inovação desse produto. Nós nem estamos bem na sustentabilidade. A prova é a falta d'água. A falta d'água, a gente diz que a chuva e tem a ver com a chuva, mas não é só com a chuva. Tem a ver com a sustentabilidade que nós abandonamos ao longo dos tempos. Nós não criamos um sistema capaz de resistir à seca, e isso é possível de se fazer. Nós desperdiçamos usando mais do que seria necessário em uma situação como essa. E vai acontecer na energia. Não estamos ainda entrando no clima de reduzir o consumo de energia. Aqui mesmo, senador Álvaro, se a gente se a gente subisse 1 grauzinho na temperatura dessa sala aqui, reduziríamos o consumo de energia. Esse país já mostrou que quando precisa reduz energia, reduziu até em 20%. Está na hora de fazermos isso, independente de apagão, como uma regra permanente, como uma maneira de ser, como um estilo de vida, a redução no consumo de água e no consumo de energia. E a partir daí ter sustentabilidade. Ao mesmo tempo desenvolver tecnologias. E veja também na energia, nós somos o país que melhor teria condições de usar energia solar e não estamos desenvolvendo isso, porque os barrageiros dominam o setor de energia elétrica e os barrageiros querem produzir energia hidrelétrica. Eles não conseguem se sintonizar para a ideia de uma nova fonte de energia como solar, como eólica, e dizem que custa caro. Tudo, quando começa, custa um pouco mais caro, mas no longo prazo vai ficando mais barato que a outra, até porque é sustentável. Por mais barato que seja o petróleo, vai acabar. Por mais caro que seja o sol, vai continuar. Mas a gente insiste em não investir
nas áreas de ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo que me chama a atenção o fato de que os satélites de outros países estão presentes e os nossos não, me chama a atenção também a maneira como, há poucas semanas, foi substituído o ministro de Ciência e Tecnologia por outro. A presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a professora da USP, ela escreveu um artigo chamado A Aberração do Troca-Troca, que mostra o nosso desprezo à ciência e tecnologia. Ela escreveu na Folha de São Paulo do dia 18. Foi com grande desapontamento que recebemos a notícia da substituição do ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, matemático que há mais de 2 anos, desde sua nomeação em janeiro de 2012, vinha prestando excelente serviço ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação ao nosso país. Essa não é uma frase de um oposicionista político do governo. Não. Essa é uma frase de uma das mais respeitadas cientistas desse país, a professora Helena Nader. E ela diz: Raupp assumiu a pasta com apoio integral da comunidade científica brasileira, que nele reconheceu um legítimo representante capaz de elevar e certamente lutar pelo tratamento da ciência e tecnologia como uma das políticas de Estado prioritárias na esfera pública nacional. E foi o que fez ao longo da sua gestão no Ministério, sempre ouvindo e interagindo com as mais diversas sociedades, organizações, instituições e empresas que integram o cenário da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual ele foi presidente entre 2007 e 2011, e para a Academia Brasileira de Ciências, foi um interlocutor inestimável em vários momentos, como nas longas discussões sobre a implantação de um Código Nacional de Ciência e Tecnologia no país, entre outras tantas frentes em prol da melhoria nas nossas áreas de atuação. Tem lutado pela implantação de uma cultura favorável à inovação tecnológica advinda de parceria entre setores públicos e privados, por acreditar que é esse o melhor caminho para a transformação do conhecimento científico e tecnológico em desenvolvimento socioeconômico. E aqui é importante chamar a atenção. É comum que os ministros cuidem da sua pasta, sem entender que só dá resultado a sua pasta se houver uma cultura favorável. Não tem como dar um salto na ciência e tecnologia no Brasil se não criarmos uma cultura favorável à ciência e tecnologia, uma cultura da busca da inovação. Não adianta ter as melhores universidades do mundo se os nossos empresários preferirem comprar técnicas estrangeiras, em vez de investirem no desenvolvimento de técnicas brasileiras. E o Raupp tentou fazer esse diálogo com o setor privado. Somos testemunhas, diz a professora Helena Nader, dos esforços de Marco Antônio Raupp e sua equipe no Ministério para adequar os sucessivos cortes no orçamento da pasta ao atendimento do projeto maior para o país, que representa os programas de ciência, tecnologia e inovação. E aqui fica uma suspeita. Será que a saída dele é porque ele lutou muito por mais recursos para a ciência e tecnologia? Será que o fato dele batalhar para sairmos do patamar de 1,3%, que é ridículo quando a Coreia gasta 3% do PIB em ciência e tecnologia, será que é isso que fez com que ele tenha sido substituído? O professor que o substitui, o professor Clério Campolina Diniz, é da maior respeitabilidade no cenário nacional da ciência, mas não havia razões para substituir, nesse momento, o professor Raupp. O que nos assusta, diz a professora Helena, é a mínima falta de consideração com a continuidade de um trabalho tão complexo como são os programas governamentais de ciência, tecnologia e inovação, que, até se acomodarem a uma nova gestão, já terão consumido boa parte dos apenas 9 meses que restam da atual administração federal. É tempo insuficiente para inteirar-se de todos os programas, instituições, demandas e projetos de lei em andamento e toda a complexidade de decisões e ações que o sistema requer. Mas isso parece não ter sido levado em conta. A substituição se leva em conta o acúmulo de um ministro ao longo de 2 anos, pena porque ele deveria estar aí há 4 anos, ou o ministro Mercadante deveria ter ficado 4 anos porque estava fazendo um bom trabalho sim ali. Não é novidade para nós assistir à aberração para um país que se quer desenvolvido do troca-troca de ministros na parte de ciência e tecnologia.
Desde que foi criado, e aqui a professora fez um levantamento que me surpreendeu, eu confesso que eu não estava ao par. Desde que foi criado o Ministério, em março de 1985, com o compromisso do programa de governo de Tancredo Neves e assumido pelo presidente José Sarney, a pasta foi utilizada como instrumento de barganha política em vários momentos. Somente no governo Sarney, entre outubro de 87 e março de 89, foram 5 trocas de ministros. Ou seja, em 2 anos, 5. Então, uma média de menos de 5 meses para cada um. E no governo Fernando Collor, 3 titulares revezaram-se na pasta entre março de 90 e outubro de 92. Ou seja, 3 em 2 anos também. Menos de 1 ano cada um. Como cientistas, diz a professora Helena, enxergamos de maneira trágica a utilização do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como parte de arranjos políticos. O risco de descontinuidade das ações que vêm sendo empreendidas pela pasta, o prejuízo do tempo e dos recursos que serão perdidos devido à proximidade das eleições e a incerteza quanto aos rumos que o governo pretende dar aos programas de ciência, tecnologia e inovação são motivos suficientemente alarmantes para ficarmos preocupados e atentos. É triste que o Brasil não se dá conta de 2 coisas. Primeiro, que o futuro está na ciência e na tecnologia. O petróleo é uma lama, até que do cérebro de alguns engenheiros sai a ideia que aquela lama vira energia. O petróleo vira energia graças ao cérebro dos cientistas, engenheiros e operários. Não está dentro da lama petróleo a energia. Ela tem que ser roubada, extraída, para que a lama vire energia. E quando ele acabar, é o cérebro que vai criar novas fontes de energia. E nós não estamos investindo nos cérebros brasileiros. Basta dizer que a base da ciência, que é a educação de base, só 40% termina o ensino médio. A metade com razoável qualidade, 20%. 20% dos nossos meninos e meninas estão terminando o ensino médio com razoável qualidade. Não estou falando com qualidade excepcional. 20%. É como se a gente estivesse tapando 80% dos poços de petróleo que encontra. Porque 80% dos cérebros nós estamos deixando sem o aproveitamento correto do ponto de vista da ciência e da tecnologia. E esse é o primeiro ponto. O segundo é despertar para que o Brasil tem potencial, porque tem 200 milhões de cérebros. A gente esquece que esses cérebros são poços de energia de criatividade para tudo. A gente não consegue perceber o potencial dos 200 milhões de cérebros que o Brasil tem. E quantos desses estão nascendo todos os dias? Mas dá um certo carinho educacional, um cuidado, um zelo, coisa de um jardineiro, que é o papel de um professor, na flor que é uma criança quando nasce. E aí a gente vai crescendo o conhecimento nesse país. Nós estamos desperdiçando, jogando fora. E tomando medidas como essa que a professora Helena coloca no seu artigo, de até o sistema que a gente não dá importância, desarranjá-lo. Já não se dá importância devida e ainda se desarranja substituindo ministros. Por que razão seria? Porque até a véspera todos estavam profundamente satisfeitos, inclusive o governo, eu acredito, com o trabalho do professor Raupp. Fica aqui o meu registro. O meu registro de ver que quando se fala em ciência e tecnologia no mundo, como os satélites que estão localizando os restos do avião, ou que se suspeita ser do avião, quando se trata de ciência e tecnologia no mundo, o Brasil não aparece. O Brasil não aparece quando se trata das novas invenções, das novas descobertas. Não é só triste, é perigoso. É uma ameaça ao futuro do Brasil. É uma questão de segurança, de defesa nacional, que nós não estamos cuidando como deveríamos. É isso, senhor presidente, e agradeço o tempo que me deixou, e fica aqui o meu registro. Senhor senador Cristóvão Buarque, eu tenho assistido
nesse mandato, representando o meu estado de Mato Grosso do Sul, inúmeros pronunciamentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém uma constante, não só oratória, mas substância na oratória. Vossa Excelência defende a federalização do ensino fundamental, que hoje está ganhando adeptos. Inclusive, no final de semana, eu tive a oportunidade de encontrar aqui um deputado estadual do estado do Pará, que veio aqui especialmente para beber as suas ideias, conscientizar-se delas e advogar lá no Pará a importância da federalização do ensino fundamental. Vossa Excelência está ganhando adeptos no nosso país. Não é uma campanha absolutamente inglória, pelo contrário, ela é gloriosa e o senhor vai colher frutos disso. Outro ponto que Vossa Excelência aborda com tanta proeficiência e profundidade de conceitos é a exaltação do nosso espírito para a tecnologia. Nós podemos comparar com os países mais industrializados do mundo. Quando Vossa Excelência falava aí que os veículos são made American, ou made in França, ou made in Coreia, Japão e tal, isso aquilo, eu até ironicamente estava pensando, a única prioridade que nós temos aqui no Brasil é ter carroças made in Brasil, com essa tecnologia extremamente ultrapassada do século 500. Mas, finalmente, o que eu queria dizer, senhor senador Cristóvão Buarque, o senhor tem abordado dessa tribuna assuntos tão importantes que mereceriam a atenção não só dos que estamos aqui, mas dos que dirigem o nosso país. Eu também não entendi, sinceramente, quando estamos fazendo mudanças absolutamente político-partidárias, retirar-se de um ministério um cientista que estava prestigiando as ações de todos aqueles que desejam melhorar o sentimento tecnológico do país. Eu confesso a Vossa Excelência que eu não conheço o atual ministro. Vossa Excelência diz que se trata de uma pessoa altamente credenciada. Mas não vejo por que também substituir-se um homem que estava se dando muito bem e prestigiado pela classe científica, ser despojado do poder de uma forma, ou do cargo, de uma forma que nós aqui de fora consideramos depreciativa. Ele merece o nosso respeito também e é por isso que eu me solidarizo com o discurso de Vossa Excelência. Meus parabéns. Obrigado, senador. Realmente é um homem preparado, mas a troca traz um custo. Por exemplo, no caso da Ministério da Educação, o ministro Mercadante saiu, mas a presidenta teve o bom senso de deixar o ministro Paim, que é uma continuação, que na verdade já estava lá desde antes do Mercadante. Ali houve uma continuidade. Nesse caso, a gente não sabe por quê, porque ele não saiu para ser candidato, ele não saiu para ser chefe da Casa Civil e, ao mesmo tempo, foi substituído. Então, essa é a minha preocupação. Quanto ao fato de estar ganhando adeptos, eu fico muito feliz que tenha ganho 1, 2 ou 3, mas eu espero um dia ganhar tantos adeptos quanto o senador Paim, que é aqui presente, ganhou tantos adeptos para a causa do aéreos. E vocês têm em mim hoje um soldado ganho pelo senador Paim. Então, já falei aqui sobre isso na semana passada e eu sou um seguidor do Paim na luta de vocês. O senador Álvaro pediu a palavra. Senador Cristóvão, apenas para manifestar também a minha indignação em relação à manutenção desse modelo de governo que há no Brasil. Foi implantado há alguns anos
e, lastimavelmente, ele tem sido clonado em estados e municípios, não todos, que é o modelo promíscuo da barganha permanente, né, dessa picaretagem política que enoja o povo brasileiro. Então, a substituição de ministro não se dá em função da necessidade administrativa. A escolha de um ministro não se dá em razão da sua competência. Os critérios da competência, da eficiência, da aptidão para o cargo executivo e da probidade são absolutamente ignorados por quem governa o país. É por isso que a qualidade da gestão é claudicante. Não é só na Petrobras que a gestão é temerária. A gestão é temerária em todas as áreas desse governo. E é condenada. Basta ler as pesquisas e interpretar. Vossa Excelência, que é um mestre em matéria de assuntos relacionados à educação, se for verificar na pesquisa, a educação deste governo é condenada. Saúde, condenação. Segurança pública, condenação. Infraestrutura, condenação. Carga tributária, condenação. Corrupção, condenação absoluta. Então, é evidente, a qualidade administrativa é puxada para baixo, porque o governo é aparelhado politicamente, são políticos que aderem ao governo, que preferem a sombra do poder, não importa o que esteja ocorrendo, que se posicionam muitas vezes como avestruzes, enfiando a cabeça na areia para não ver o que se passa ao redor. Esse é o governo do Brasil. Infelizmente, esse é o governo do Brasil. Mas eu ainda irei à tribuna hoje para abordar essa questão de momento, que é emblemática, porque é a fotografia ética desse governo, ou seja, a fotografia do governo sem ética. Isso é lamentável. Quem sai daqui e vai para o interior do país, coloca o pé no chão da realidade, volta mais bravo, mais indignado, porque sente que o que repercute aqui como porta-voz das aspirações do povo fica muito aquém da indignação popular. Por isso, senador Cristóvão, Vossa Excelência está de parabéns ao abordar as questões da educação, certamente a matriz para o desenvolvimento do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador. E só para não deixar de tocar no assunto, o que está acontecendo na Petrobras é prova da falta de busca de competência, seriedade e também mérito. Nós partidarizamos demais a administração pública brasileira. Já vem de tempo. O Brasil é um dos países que tem no governo o maior número de cargos nomeados conforme o partido que está no poder. Muda tudo. Em vez da gente procurar uma solução técnica, competente, com mérito, a gente coloca as pessoas do partido que está no poder. Essa é uma das causas do que aconteceu na Petrobras, nesse escândalo que a gente está vivendo e que assusta todo mundo que sabe da importância da Petrobras. Um estilo de governo despreocupado com o mérito. Essa é a realidade lamentável que nós vivemos. E que se manifesta no desprezo ao mérito, não cuidando da ciência e da tecnologia como nós precisamos. É isso, senhor presidente. Meus cumprimentos mais uma vez.